Bom dia, turma! Então, vamos agora para a explicação da aula 34 de língua portuguesa do 9º ano, que nós temos como conteúdo o gênero relato pessoal. Bom, então nós temos aqui a explicação do que seria o relato pessoal, né? O relato pessoal, ele é um texto que ele pode ser oral ou escrito, e a função dele é informar, reconstruindo uma sequência de acontecimentos. Então, por isso, o foco do texto são nas ações, nas coisas que aconteceram, certo? Na outra página, então está sendo dito assim, que o relato pessoal ele é muito comum no nosso dia a dia. Então, quando vocês chegam em casa, né, da escola, e vocês vão contar alguma coisa que aconteceu, isso é um relato. Então, nós estamos diariamente produzindo relatos orais, falando, né, o que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho, o que aconteceu no jogo e assim por diante, certo? Na sequência, nós temos uma lista de alguns recursos que são utilizados no relato pessoal. Então, os verbos, né? Como é que ficam os verbos em um relato? Eles são usados sempre em primeira ou terceira pessoa, que é normal, né? Por exemplo, se eu digo assim, eu me lembro, é primeira pessoa. Né, quem se lembra, né? Eu me lembro, então eu. Aí, por exemplo, ela falou, é terceira pessoa, porque ela falou, né? Terceira pessoa. Os verbos vão estar ou no presente ou no pretérito, né? Que é no passado, que aí pode ser o pretérito imperfeito, que é no caso assim, os alunos pensavam, né? Meus amigos precisavam, que é exterminado com avam aqui, ó. E pretérito perfeito são as ações prontas e acabadas, né? Decidi, fiz, fui, peguei, joguei, caí, certo? As ações prontas e acabadas, ok? Então, é dito também que são usados muitos adjetivos para expressar os sentimentos vividos por quem vivenciou o fato, e também tem a presença de advérbios, né? Advérbios são palavras que indicam tempo, modo, lugar, afirmação, negação, né? Então, assim, os advérbios como os agora, ontem, aqui, lá, estão localizando os fatos no espaço, né? Onde aconteceram, a forma como aconteceram. Então, tem bastante a presença dos advérbios. A segunda parte da aula, então, vai estar se referindo à coesão referencial. Então, nós temos uma pergunta aqui em cima, né, uma reflexão dizendo que quando nós escrevemos, geralmente nós repetimos palavras, né? E isso realmente acontece. Vamos lembrar das nossas produções escritas em sala. Por que a professora pede para vocês relerem o texto, reescreverem? Para ir resolvendo esses problemas de repetição, de palavras, de conectivos, assim por diante, certo? Aí nós temos um trecho aqui que vocês vão fazer a leitura dele certinho e vocês vão verificar que a palavra quarentena é usado 4 vezes. O trecho de baixo é uma reescrita do trecho de cima, onde esse problema de repetição foi resolvido. Então, eu não repeti a palavra quarentena nesse texto aqui, eu me referi a ela, eu retomei a palavra utilizando o pronome nela e depois utilizando o pronome dela, certo? Então, quando eu uso uma palavra, um pronome para me referir, para retomar outra palavra que seja um substantivo, né? No caso aqui, então isso se chama coesão referencial, certo? Então, vocês vão fazer a leitura certinha de todo esse conteúdo para vocês terem uma leitura individual própria de vocês, treinar a leitura e a compreensão. E nós vamos lá para as atividades. As atividades da aula 34, então, são somente a respeito da coesão referencial.
Então, nós temos dois textos aqui, resto muito útil e quantas palavras os cachorros aprendem. Então, nesses dois textos, vocês vão estar analisando recursos de coesão referencial, certo? Aqui embaixo não tá pegando aqui, ó. Recursos de coesão referencial. Aí vocês vão analisar na questão 1, esse ele no texto está se referindo, está substituindo qual dessas palavras. É só vocês fazerem a leitura que vocês identificam facilmente. Aí, a mesma coisa vai acontecer no segundo texto. Então, vocês vão ver aqui, ó, o pronome los, né, que vem junto com o verbo aqui. A qual dessas palavras ele está se referindo? Né, ele está substituindo, certo? Então, aula 34 seria isso. Bons estudos, qualquer dúvida é só chamar a prof.